Você tem medo de ser mãe? Por tudo que você sofreu com a sua mãe narcisista? Hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que eu recebo muito, principalmente lá no Instagram, que é o medo das sobreviventes de serem mães, devido a todos os traumas e todos os abusos que a gente sofreu na infância, na adolescência, e muitas de nós ainda sofremos na fase adulta. Tem muitas filhas de mães narcisistas que não querem se tornar mães. Eu só quero fazer um adendo aqui, que há uma diferença em quem não quer se tornar mãe e quem tem medo de se tornar mãe devido aos traumas causados pela mãe narcisista. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que é sim muito difícil ser mãe, tá? Pelos relatos de pessoas que eu vejo, né, de outras mulheres. Não é fácil ser mãe, é uma dedicação mais do que 110%, né, para aquele serzinho que está ali dependendo de você. Tem sim que ter a cabeça muito boa, gente, tá? Ninguém é perfeito, nenhuma mulher vai ser, mas tem sim, eu acredito, que tem que ter uma mente, um psicológico preparado para isso. A gente se prepara para tantas coisas na vida. E por que não se prepara para ser mãe? Porque só vai, sei lá, confiando no instinto. Não é bem assim, né, gente? De qualquer forma, eu respeito as mulheres que não querem ser mães por motivo algum, tá? Que não se identificam sendo mães. Às vezes, né, muitas falam, eu gosto até de crianças, sobrinhos, enfim, mas eu não quero ter um filho meu. Então, obviamente, ser mãe é uma decisão da mulher, porque é ela que vai gerar uma criança. Então, ser mãe é uma decisão somente nossa nesse sentido, né? De conceber a vida, né, de um filho de nós mesmos. Então, quem não quer ser mãe, eu super entendo se tiver outros motivos também. Porque tem pessoas, mulheres que nunca desejaram ser mães, independente de ter a mãe narcisista ou não. Isso é uma decisão que só cabe à mulher e ao companheiro, né? Companheira, enfim, que a pessoa estiver, de bater o martelo se quer ser mãe ou não, se quer aumentar a família. A questão aqui nesse vídeo é justamente para as mulheres, né? Para as sobreviventes que querem ser mães, que têm esse desejo, têm essa vontade, mas têm muito medo de repetir os mesmos passos da mãe narcisista, medo de ficar igual a ela. Quantos e quantos relatos eu não recebo por direct, né, por mensagens, vocês falando para mim que morrem de medo de repetir os mesmos passos, de fazer as mesmas coisas. E sinceramente, gente, corre sim o risco de você repetir sim muitos dos passos da mãe narcisista com o seu filho. Eu já falei mais ou menos sobre isso num vídeo aqui que eu falo se as filhas podem se tornar narcisistas também. Eu vou deixar linkadinho aqui esse vídeo, né? Porque assim, gente, nós, filhas de narcisistas, podemos ter traços narcisistas, né? A maioria de nós vai ter sim um traço ou outro narcisista. Se tornar narcisista, ter o transtorno de personalidade narcisista, aí eu já acho que também é uma questão de índole, de caráter, é o que eu acho. Já falei sobre isso num vídeo também, vou deixar linkadinho aqui para vocês, um vídeo que eu falo mais sobre isso. E também, gente, tem aquela questão de que a gente, na maioria das vezes, vai só repetindo o que foi ensinado pra gente desde criança, o que a gente cresceu aprendendo. Muitas das vezes, a gente repete os comportamentos abusivos dos nossos pais. Tem gente que não tem os pais narcisistas, mas tem pais abusivos e tóxicos. E continuam repetindo essas coisas que eram feitas com eles, repetindo com os filhos, né? Quando vêm os filhos. E muitas das vezes aquilo tá enraizado no nosso subconsciente. A gente nem percebe que tá repetindo as mesmas coisas que os nossos pais faziam com a gente.
Então realmente é uma questão bem complicada, porque se você não for parar para analisar a situação como um todo, e como eu sempre digo aqui, de forma racional, você vai sim repetir muito as coisas que a sua mãe narcisista fez com você. E mesmo você tendo consciência de que você não quer repetir aquilo que ela fez com você, e falar assim, por exemplo, eu não vou agir assim porque a minha mãe narcisista agia assim comigo, então eu vou fazer X forma, eu vou fazer diferente. Mesmo às vezes você tentando fugir disso, você vai acabar caindo em outras coisas que também são comportamentos abusivos. Por exemplo, se você teve uma mãe narcisista que foi extremamente agressiva, né? Que foi aquela mãe narcisista que te humilhava e era extremamente agressiva com você, você pode sim querer ser totalmente diferente dela e, por exemplo, mimar demais o seu filho. Mimar no sentido de dizer sim para tudo, tudo que ele quer ele vai ter, todas as vontades dele serão realizadas, você nunca vai repreendê-lo por nada. Por quê? Porque quando você foi, filha, quando você era criança, adolescente, a sua mãe, por ser narcisista, era extremamente agressiva com você e te podava de tudo. E querendo ser diferente dela, você vai fazer totalmente ao contrário, mas também não vai dar limites para o seu filho. E eu acho que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez que quando a gente ama, uma pessoa, a gente tem sim que dizer não de vez em quando, tem sim que ter limites. Eu acredito muito nisso, tá, gente? Principalmente quando se fala de filhos, de crianças e adolescentes. Precisa ter regras na sua casa, e uma rotina para eles seguirem, justamente porque as crianças precisam dessa direção na vida, E quando adolescente, ela já vai estar acostumada com isso, uma direção que ela precisa seguir, enfim, as obrigações dela como um ser humano que faz parte da casa. Nada em excesso é bom, gente. Nem podar demais, nem afrouxar demais. Eu acho que essa é uma das consciências que todos nós precisamos ter, quando a gente resolve ter filhos, por exemplo. Claro que você sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para o seu filho. Mas, gente, não caia nessa de que você sabe tudo, de que o seu marido, sendo pai, sabe tudo também. Não, gente. Criar filhos, eu vejo que não é de uma forma, não é fácil, sabe? Criar filhos. Eu vejo muitas mulheres, e pais e mães, enfim, passando perrengue. Porque realmente não é fácil você educar e ensinar uma criança, ajudar a formar o caráter de um ser humano. Então, se você precisar de ajuda, tá tudo bem, gente. Quem é que disse que a mãe, que a mulher precisa dar conta de tudo? Não precisa, gente. Não é assim. Não fique sobrecarregada com só você dar educação, enfim. Se você necessita de ajuda, tenha ajuda, gente. Eu digo ajuda profissional, tá? Faça terapia sim, para você ser uma boa mãe, para você desconstruir muitas coisas que foram colocadas na sua cabeça. Muitas crenças limitantes, coisas que estão enraizadas no seu subconsciente, que foi como você foi criada e que você já viu que não dá certo. Seja uma mãe diferente para o seu filho. Eu acho que é aí que mora o medo de vocês. O medo de se tornar narcisista. O medo de ter traços narcisistas com seus filhos. O medo de repetir tudo que a mãe narcisista fez com vocês. Eu já acho assim, gente. Se você tem um certo medo, uma certa cautela disso acontecer, já é um caminho bom. Porque significa que você está parando para pensar, para analisar a situação. Se você é uma pessoa que não está nem aí, nem presta atenção como está sendo a sua criação, por exemplo, já acho que é uma pessoa que realmente precisa de ajuda para acordar, porque você está agindo muito mais parecido com a mãe narcisista. Porque elas não ligam para a opinião de ninguém, elas acham que elas sabem tudo
e que elas não precisam da ajuda de ninguém. Se você já acha que realmente é difícil, que você realmente precisa de ajuda, que não é tão simples assim e tem medo de ser uma mãe tóxica, eu já acho que já é um bom caminho, que você já tá mais ligada e não vai provavelmente ser tóxica, ou pelo menos se perceber que está sendo tóxica, vai pedir ajuda. Sinceramente, gente, não tem receita de bolo para ser mãe, para se tornar mãe. Você vai aprender, sim, vivendo a experiência, sendo mãe, né? Conhecendo tudo. Você vai conhecer seu filho, né, assim que ele nascer, mas ele também vai estar te conhecendo. Vocês já pararam para pensar dessa forma? Então vocês vão se conhecer, né, mutuamente. Então eu digo para vocês, não tenham medo de se tornar mães. E sinceramente, se tiver muito difícil para você, eu sempre vou falar isso, gente. Façam terapia, conversem com o terapeuta de vocês sobre isso, sobre esse medo muito grande que você tem. Porque se você tem uma vontade muito grande, um desejo muito grande, mas esse medo te paralisa, é aí que está o problema. Os nossos medos, os nossos anseios, eles existem, tá? É normal do ser humano sentir medo, porque o nosso corpo, ele vive num estágio de sobrevivência. Então, muitos desses nossos medos é justamente para a gente ter cautela. O nosso corpo, a nossa mente é inteligentíssimo, então isso a gente tem, né, na nossa vida. A gente tem esse medo como uma cautela, uma defesa da nossa mente. Mas quando esse medo começa a nos impedir de fazer as coisas, significa que ele já está além, que ele já está passando dos limites. Então, como eu disse, se esse medo te impede de ser mãe, procure ajuda, tá? Se você tem muita vontade, mas não consegue por ter sido filha de uma mãe narcisista. Mas eu quero que você fique bem, que você fique calma. Pense direitinho, tá? Se prepare para essa fase da sua vida, né? Se você já está querendo viver essa fase, ou até mesmo se você vai viver essa fase de ser mãe daqui a alguns anos. Mas se prepare para isso, sabe? Leia sobre o assunto, converse com pessoas, tá? Tenha conhecimento, busque conhecimento, faça curso se for necessário. Hoje em dia com a internet tem tantos cursos maravilhosos que você pode fazer sobre esse medo, sobre a amamentação. Tem tantos e-books falando sobre o assunto, tem tantas mulheres que compartilham nas redes sociais como é ser mãe, o dia a dia real, tá? Nada de conto de fadas, o que é a realidade mesmo. Se você já quer ser mãe, siga esses perfis, compre esses e-books, né? Faça esses cursos e realmente se prepare, gente, para essa nova fase da sua vida. E claro, faça isso tudo com a terapia, se você ainda tem muito medo, justamente para te ajudar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão, que vocês têm bastante medo, né, de serem mães. Comenta aqui abaixo para mim se você já é mãe, se você se preparou, ou se você ainda tem muito medo de ser mãe porque você teve uma mãe narcisista. Comenta aqui abaixo para mim, tá bom? Compartilha esse vídeo para ajudar outras sobreviventes a entenderem sobre essa questão também, tá? Deixa um joinha aqui para mim e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!